Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindas ao Chá na Tenda, esse devocional feito para mulheres que buscam ter mais intimidade, encontrar o seu propósito e viver os sonhos de Deus. Ana, seja muito bem-vinda. Luzia, seja muito bem-vinda. Denise é nova por aqui. Denise, seja bem-vinda à nossa tenda. Patrícia, nossa veterana. Vanderlei, acho que é nova por aqui também, seja muito bem-vinda. Gabi Andrade, seja bem-vinda. Gabi Andrade é nossa... Mudou o teu Insta, Gabi? Mudou? É tu, né? É a Ana, né? Essa Gabi é a Ana ou é uma Gabi nova? Me diz aí quem tu és. Mãe do Davi, seja bem-vinda. Uma alegria tê-las nesta manhã para compartilhar de algo sagrado, de algo maior do que nós mesmas, de algo que Deus plantou em nosso coração, que transcende o natural e que nos chama nessa manhã para tomarmos posse. Esta manhã nós vamos refletir e nós vamos aprender como tomar posse daquilo que Deus já te prometeu, como nos alinhar a um comportamento, a uma atitude que Deus espera de nós para que nós possamos acessar o sobrenatural que vem através dele. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa fé, nós negligenciamos a nossa existência diante de Deus, como se não nos permitindo nos posicionar diante do lugar que Deus nos coloca, que é o lugar de filha. Nós somos passivas para viver os milagres que vêm de Deus, mas nós somos passivas, ou melhor, somos ativas diante do pecado. O que isso quer dizer? Que nós temos uma mentalidade que nos limita, que nos fala que o milagre, ele vai acontecer em uma tarde de domingo depois da chuva. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós pensamos que o milagre, ele vai ser um acaso. O milagre, ele não é o acaso na tua vida. O milagre é uma providência na tua vida. Mas nós lidamos com o milagre como se o milagre fosse um acaso. E o milagre não é um acaso, não é algo que acontece depois da chuva, não é um arco-íris. O milagre é uma providência divina diante de um posicionamento que sai da tua boca, de um posicionamento de fé que sai da tua boca. Percebam, um posicionamento que sai da tua boca. O que isso significa? Que nós precisamos profetizar os milagres de Deus na nossa vida. O que é profetizar? É tomar posse e anunciar, nem que seja em uma oração, nem que seja em uma declaração. É acordar de manhã, olhar no espelho e dar bom dia para as promessas que vão se cumprir na tua vida, assim como tu dá bom dia, né? Tu dá bom dia para as pessoas na rua, dá bom dia. O que é dar bom dia para as promessas, para os milagres que vão se cumprir na tua vida? É tomar posse, é tornar aquilo tão real, tão concreto, que já faz parte da tua vida. Quando tu abre a boca para profetizar, tu já está tomando posse. Tu já te posiciona como se aquilo fosse só uma questão de tempo. O milagre profetizado
é uma questão de tempo. Esse tempo muitas vezes está muito mais ligado à maturidade que nós precisamos ter para receber esse milagre. A maturidade da fé, a maturidade das escolhas, a maturidade das atitudes. O que é a maturidade? É quando aquilo que parecia impossível acontecer na tua vida, o mérito, a glória, precisa continuar sendo dele. Não pode deixar o teu ego. Será que esse milagre que tu quer, que tu deseja na tua vida, se ele acontecesse hoje, de quem seria a glória? Quem tu abriria, né? De que forma tu abriria a tua boca para declarar o que foi feito e principalmente quem fez? Foi a sorte? Foi a ajuda do fulano? Foi a coincidência? Foi a tua capacidade? Foi a tua inteligência? Às vezes o milagre, ele posterga, ele leva mais tempo para acontecer, não porque Deus não possa fazer hoje na tua vida, mas porque tu não tem maturidade para receber. Enquanto o nosso ego for maior do que a nossa fé, porque assim, ter o ego no lugar dele, quando nós estamos ali nos submetendo, quando nós estamos humildes diante de Deus, porque nós ainda estamos vivendo um lugar que não pertence aos sonhos, aos planos de Deus para a tua vida, quando tu estás ali, né, na luta da fé, da oração, essa humildade diante de Deus que te dá a rendição, que inclusive aumenta a tua intimidade com Ele, precisa permanecer mesmo diante do quê? Do milagre, mesmo diante da promessa se cumprindo. Todo pecado é uma ação ativa. Por que o milagre seria passivo? Olha essa pergunta, anota aí no teu caderninho de bênção, ó. Se todo pecado é uma ação ativa, por que o milagre por que a gente tem a mentalidade que o milagre é passivo? Que não sou eu que provoco o milagre, eu provoco o pecado, mas eu não provoco o milagre. Nós precisamos virar essa mentalidade, que o milagre, ele é o quê? Ele precisa ser uma atitude ativa na nossa vida. A fé proativa, ela é visionária. O que é uma fé proativa visionária? Ela enxerga lá na frente o que Deus pode fazer a partir do teu sonho, que Ele mesmo colocou no teu coração. E esta fé que enxerga a Caroline, como ela vai ser daqui 6 meses, que enxerga a Miele, o que ela vai se tornar, o que ela vai viver, o sonho que ela vai viver daqui 6 meses. Esta fé visionária de quem tu te torna a partir de uma promessa de Deus, daquilo que tu te torna a partir do momento que tu assume aquilo que tu carrega e quem tu é diante do teu Pai, que tu assume essa filiação diante de Deus, é só uma questão de tempo, mas eu preciso profetizar com convicção. A fé minha fé ela precisa ser convicta. E para que ela seja convicta, eu não posso olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias elas vão perturbar, elas vão distorcer a minha visão na promessa de Deus, no milagre de Deus. A minha fé, ela não pode olhar para as circunstâncias. Fé que olha para as circunstâncias não é convicta. A fé que olha para as circunstâncias é aquela fé, até que me prove o contrário, até que o milagre aconteça. Eu tenho que ser realista. Ser realista, vamos ler o que é o que é dentro da fé, né? Ser realista é não colocar os pés pelas mãos, não tomar atitudes, porque a tua
o teu, digamos, até comodismo, não tomar atitudes que te coloquem em zonas de conforto, tirem a tua responsabilidade e coloquem a responsabilidade na promessa de Deus. A fé que nós buscamos é uma fé de convicção, mas uma fé de responsabilidade. Não é porque eu tenho fé e convicção naquilo que Deus vai fazer na minha vida que eu vou abrir mão, ou melhor, deixar de fazer, de ter responsabilidade com a minha existência, com os meus boletos. A fé de convicção é uma fé apesar de. Tu tem uma fé apesar das circunstâncias, apesar de duvidarem, apesar de parecer impossível. Eu preciso ter uma fé apesar de, porque é a fé apesar de que move os milagres, que faz com que as coisas de fato aconteçam. Milagre não são respostas à nossa necessidade. Anotem isso. Milagre não são respostas à nossa necessidade, não são respostas à nossa fé. Então, o que é respostas à nossa necessidade? Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe. Mas a ação de Deus precisa partir de uma ação tua. O milagre da semente que germina e vira uma árvore e vai te dar sombra, precisa que tu tenha a atitude de plantar a semente. Profetizar é ter a atitude de plantar a semente do milagre na tua vida. Profetizar, afirmar, tomar posse daquilo que Deus prometeu para ti é plantar a semente do milagre. O milagre, ele não é passivo. O milagre, ele é ativo. O milagre não acontece a partir das tuas necessidades. O milagre acontece a partir da tua fé que profetiza, que planta semente para que o milagre brote e aconteça. Nós precisamos sair desse lugar de fé passiva. Não podemos reclamar da ausência de uma presença que nunca buscamos. Anotem essa chave aí, ó. Não podemos reclamar de uma ausência de uma presença que nunca buscamos. Ah, eu me sinto vamos de novo. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes. Acreditar em Deus é muito diferente de viver com Deus. Acreditar em Deus o quanto tu acredita em Deus não é proporcional ao tamanho da tua fé. Olhem essa chave. Vamos anotar, vamos voltar. O quanto tu acredita em Deus, nós não podemos nos confundir, porque esta confusão nos coloca num lugar de passividade, num lugar de espera eterna. E Deus não quer que tu espere eternamente. Ele quer te entregar hoje, essa manhã, inclusive. Mas nós nos confundimos. Quando, muitas vezes nós perguntamos assim, Claudiane, tu acredita em Deus? Márcia, tu acredita em Deus? Eu acredito, e eu acredito muito em Deus. Nós confundimos acreditar em Deus com ter fé em Deus. Por quê? Porque eu posso acreditar em Deus, eu posso acreditar muito em Deus, mas eu não entrego. Eu não entrego o controle. Eu não confio o suficiente para declarar aquilo que Deus colocou no meu coração que vai acontecer. E uma fé, um crer em Deus, acreditar em Deus sem entrega, não é fé. É uma convicção vazia se não tiver a entrega. De nada basta, não é o suficiente tu acreditar em Deus enquanto tu não entrega o controle da tua vida para Ele. Aí o milagre não acontece, a promessa não acontece.
Tu não entregou o controle? O quanto eu entrego do controle é proporcional à fé que eu coloco. E a minha fé vai provocar um mover, a minha fé vai provocar um milagre. Esta manhã eu te pergunto, o quanto que tu acredita em Deus e qual o tamanho da tua fé? Coloquem essas duas réguas. Se eu acreditar em Deus, eu acredito muito em Deus, é 10. Mas a tua fé, a tua entrega, o teu descansar, a tua paz é 6. Esse 6 é que representa a tua fé. Não é o quanto tu acredita, é o quanto tu entrega. Olhem que poderosa esta chave, que poderoso entender isto. Crer em Deus não representa porção de fé. Porção de fé está relacionada ao tamanho da minha entrega, do quanto que eu confio. A fé ela precisa ser visionária. A fé enxerga o futuro. Ela enxerga uma floresta num chão seco. A fé enxerga o mar se abrindo. A fé enxerga vida onde existia morte. A fé enxerga aquilo que ainda não aconteceu. A fé enxerga aquilo que é improvável. E é nesse lugar que o milagre acontece. É nesse lugar, dentro daquilo que é improvável, que o milagre acontece. Mas para isso eu preciso entregar, sair, abrir mão do controle. E vamos lá, né? O controle que eu acho que eu tenho. O controle que eu acho que eu tenho. Isso é que é mais intrigante. Porque se a minha fé está relacionada ao quanto eu entrego o controle, e o controle na verdade não existe, então eu estou abrindo mão de ter uma fé ativa por um controle que no fundo eu não tenho. Eu estou abrindo mão de ter uma fé ativa por medo de entregar um controle que na verdade eu não tenho. Então, é como se eu vivesse enganada por mim mesma. Como se eu vivesse abrindo mão de uma presença, abrindo mão de um milagre, abrindo mão de um mover, porque eu não quero entregar o controle que, na verdade, eu não tenho. Então, eu vivo dentro de uma bolha de ilusão. E esta bolha de ilusão, a chave para abrir esta bolha de ilusão é vencer o medo. O quanto eu entrego está muito relacionado ao medo. Ao medo de perder o controle, que na verdade eu não tenho. Então, quando eu me coloco com responsabilidade, a gente precisa entender isso. Entregar o controle para Deus não é abrir mão da nossa responsabilidade com aquilo que nós nos comprometemos aqui na Terra. Não é abrir mão da responsabilidade do meu trabalho, abrir mão da minha responsabilidade com meus filhos, com meu marido, com as pessoas que eu convivo. Não é abrir mão da responsabilidade que a vida aqui na Terra te coloca. Mas é simplesmente olhar para a circunstância, permitir que aquela sementinha do sonho, do impossível, sabe aquele sonho impossível que tu traz dentro de ti? Permitir que aquele sonho se torne um propósito maior na tua vida. Um propósito de perseguir esse sonho, de perseguir esse lugar que Deus te dispõe. Mas tu precisa profetizar. Tu precisa... O que é profetizar além de falar, né? Além de ter convicção?
A profecia, ela é uma convicção no teu coração que não olha para as circunstâncias, mas a fé também é um lugar de sonho. Só tem fé quem sonha com aquilo que os olhos ainda não viram. Anotem, só tem fé quem sonha com aquilo que os olhos ainda não viram, mas que o coração já sente. Estamos poéticas hoje, ó. A fé é um lugar, é um sonho que Deus coloca no teu coração para que tu te permita sonhar com o impossível, para que, independente das circunstâncias, do governo, da política, do que os outros dizem, da aprovação, tu tem uma convicção que te leva para lugares que os teus pés nunca tocaram, mas que o teu coração já esteve lá. O teu coração já está lá. Porque Deus, nosso Deus criador, criativo, Ele nos dá esta capacidade de criar algo que ainda não existe através da promessa dele, quando ele diz lá em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Esse sonho que às vezes tu tem até vergonha de falar para as pessoas, de tão impossível que parece, é nesse lugar que o teu milagre vai acontecer. Desde que tu creia, tenha fé, profetize. Não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem prometeu. A nossa oração, ela precisa nos levar, Deus me leva a enxergar, na nossa oração nós precisamos pedir em oração, para que Deus nos faça ver aquilo que os nossos olhos carnais ainda não viram. Para que Deus coloque o sonho que Ele quer tornar um propósito na tua vida, no teu coração. Nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus. Nós precisamos entender a nossa carência espiritual e trazer e colocar isto em oração. E entender uma coisa também muito importante, o que carregamos é o suficiente para que Deus faça o que Ele prometeu. Às vezes nós achamos que para o milagre acontecer na minha vida, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso que alguém se posicione na fé, na oração por mim. E Deus está te falando neste momento, tudo que tu precisa já está dentro de ti. Mas, enquanto tu buscar aprovação, enquanto tu buscar validação, enquanto tu buscar possibilidades, vou estudar as possibilidades. Isto não é fé, isto não é milagre, isto é estratégia. Isto é estratégia, isto é lógica, isto não é entrega. Nós precisamos entender que, essa palavra aqui é bem importante, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela tinha uma fé de convicção dentro dela. Ela tinha uma fé de convicção que se ela se aproximasse de Jesus, o simples fato de tocar naquilo que tocava a ele, que era na roupa dele, já seria o suficiente para que o milagre dela acontecesse. Ela só conseguiu acessar a virtude, o milagre que existia em Jesus, porque aquilo era uma convicção dentro dela. Ela só conseguiu acessar porque era uma convicção dentro dela. Quantas pessoas naquele momento, naquela multidão, tocaram em Jesus, mas o milagre não aconteceu na vida delas? Por quê? Porque elas não tinham essa convicção.
Elas não tinham profetizado para elas mesmas que bastava tocar nas vestes dele, tocar naquilo que tocava nele para o milagre acontecer. E Deus, Jesus, ele percebe isso de uma forma muito intensa. Quando essa mulher, ela toca a veste de Jesus, Jesus, ele para. Ele quer saber quem tocou a ele, porque saiu virtude dele. Onde Pedro, né, até ficou mais nervoso. Como assim tu me pergunta? Como assim tu questiona quem te tocou? A multidão está te tocando. E ele, não. Alguém com uma fé suficiente, ele não falou nesses termos, né? Mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Deus sente quando alguém toca ele diferente. Orar por orar não vai te levar ao milagre se tu não tiver a convicção das palavras que saem da tua boca. Muitas pessoas no meio daquela multidão tocavam em Jesus, mas nem todas viveram milagres, porque faltava a convicção da suficiência. Anotem isso. Precisa da convicção da suficiência. O que é a convicção da suficiência? Jesus, ele é suficiente. O que vem dele, o que provém dele é o suficiente para que o milagre aconteça na minha vida. Eu preciso começar a entender isso, que Jesus, ele é o suficiente, porque isso vai me trazer convicção, vai me trazer firmeza na fé. E a partir disso, a partir da nossa convicção, tudo que nós abrirmos a boca com uma verdadeira entrega, com uma verdadeira convicção, vai acontecer. Lógico, alinhado aos valores de Cristo, alinhado a um bom propósito. Se o teu milagre, ele não faz parte dos teus sonhos, ele é algo distante, ele não vai acontecer. Se tu acha que o teu milagre vai acontecer quando Deus olhar e enxergar o que tu precisa, só por ele ver o que tu precisa não vai acontecer. Jesus perguntava ao cego, o que quer que eu te faça? Ele te pergunta essa manhã, o que tu quer que eu te faça? E a partir da tua resposta, porque a resposta, ela nos traz o quê? A resposta nos traz posicionamento. Quando Deus pergunta, quando Jesus pergunta, o que tu quer que eu te faça? A resposta traz posicionamento. E o posicionamento nos dá uma fé ativa, que é o que vai nos fazer profetizar e nos levar a viver o milagre. O que é o milagre? São os sonhos de Deus para a tua vida. O milagre, ele não é passivo. Ele não acontece a partir de uma necessidade passiva. Uma necessidade que não é apresentada. Uma necessidade que nos leva a enxergar só as circunstâncias. E aí o teu milagre parece cada vez mais impossível, cada vez mais distante. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo compreender o que existe dentro de vocês? Vocês estão conseguindo compreender o que vocês carregam? E tem o princípio, né, da borboleta, né? O princípio do bater de asas, do efeito borboleta. A nossa fé, ela tem um efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? Se uma borboleta lá no Ocidente, ao princípio, né? Que se uma borboleta lá no Oriente bater as asas, ela pode provocar um tsunami aqui no Ocidente. Esse princípio está dizendo que essa sementinha da tua fé, se for uma fé ativa, se for uma fé que profetiza, se for uma fé de convicção, se for uma fé de entrega, essa sementinha, ela vai se transformar numa árvore.
Essa sementinha, ela vai germinar, não interessa se o chão tá seco, não interessa se não chove. Porque o que sustenta, o que nutre, o que rega esta semente não é a chuva que cai do céu, é a fé que está no teu coração. E a partir dela, essa semente vai ter tudo o que ela precisa para gerar os frutos, para gerar os sonhos, para gerar o chamado. Essa semente que Deus plantou no teu coração pode ter uma voz de chamado. Aline, o que é o chamado? O chamado é uma agonia. O chamado é uma agonia. O que é uma agonia? Tu começa a olhar para a tua realidade e por mais que ela pareça perfeita, parece que falta alguma coisa. Por mais que pareça tudo no lugar, tu tem uma agonia que falta alguma coisa. Essa agonia, às vezes, pode ser um vazio. Pode ser um vazio. Porque esse vazio, só quem pode ocupar o lugar desse vazio é Deus no teu coração. Assim como Ana, né? Temos Anas aqui, né? A Carol, ó, que tapa, depois do que passei essa semana, precisava ouvir. Que bom, Carol, fico feliz de poder te trazer essa luz, né? Nós temos um atendimento marcado, acho que semana que vem, ou nós marcamos, né? Eu acho que marcamos. Mas o que precisa nos reposicionar, no nosso milagre é a clareza que crer em Deus não é o suficiente. Acreditar que Ele existe não é proporcional à minha fé. Eu creio, não tenho dúvida. Perfeito, é o primeiro passo. Não ter dúvida que Ele existe é muito bom. Agora, a fé, ela é a entrega do controle. Se a minha fé é proporcional ao quanto eu acredito, a entrega do controle é proporcional ao quanto eu acredito, perfeito. Isto não vai, vamos lá agora, ó, vamos acompanhar o raciocínio. Isso não vai nos tirar o vazio num primeiro momento. Como assim, Aline? Acreditar e ter fé não vai tirar o vazio? O vazio que Deus quer preencher com um milagre. Não faz sentido viver uma vida de fé crendo num Deus que é poderoso sem viver milagre. Se até hoje os milagres que aconteceram na tua vida, tu pode contar nos teus dedos, alguma coisa está errada. Uma vida com Deus é uma vida de milagres. É uma vida de mover espiritual. É uma vida sobrenatural. Se a tua vida tá igual a de todo mundo, se a tua vida ela tá sem perspectiva, sem esperança, tá errado. E esse vazio, tu vai viver uma vida de vazio. Por quê? Porque o milagre vem a partir da presença de Deus. O milagre vem a partir da presença de Deus. Se eu não estou vivendo o milagre, eu não estou vivendo a presença. Se eu não estou vivendo a presença, existe um vazio dentro de mim, que é o lugar que Deus deveria estar habitando. A presença dele deveria estar dentro de mim. Uma vida sem milagres é uma vida sem presença. É uma vida como qualquer de outra pessoa que não crê. É uma vida como de qualquer outra pessoa que nem sabe que Deus existe. Ou até sabe, mas é algo distante. O Deus dela é o Deus do batismo. Quando uma criança nasce, né, lá na católica, vai lá, daí lembra de Deus. É o Deus do amanhã o fulano vai casar, vamos na igreja. A tua vida não pode ser igual a dessa pessoa.
Se a tua vida é igual dessa pessoa, ou até pior do que a dessa pessoa, alguma coisa está errado. Não existe milagre, não existe presença. E por que não existe presença? Porque talvez lá no fundo, ou eu duvido, duas coisas podem acontecer. Ou eu duvido, ou eu não acredito que eu sou merecedor. Eu acho que eu preciso merecer. Eu tô com uma fé de delay. Sabe a fé de delay? Qual é a fé de delay? Eu acho que eu preciso merecer. Eu acho que eu não sou digna. Filha, tu nunca vai ser digna e tu nunca vai merecer, porque nós somos pecadoras. Então, se tu tá esperando ser digna, se tu tá esperando merecer aquilo que Deus tem para te entregar, merecer, esquece. Que tua vida vai continuar assim para sempre. O que é o delay da fé? É achar que tu tem que merecer e achar que tu tem que ser digna diante de Deus, por mais que nós coloquemos empenho nisso, isso não vai acontecer. Porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é digno. E por Ele ser digno, Ele nos justifica. A nossa fé não é uma fé de merecimento. A nossa fé é uma fé que foi justificada. Jesus te justifica diante de Deus, da presença de Deus. Não é pelo teu mérito. Então, se tu tá achando merecer alguma coisa, para abrir essa boca, abre a tua boca, mulher. Para abrir a tua boca e te colocar na presença, tu tá te sabotando. Tu tá te enganando. E tu não entendeu ainda que aquela cruz, o sangue derramado, é que te permite, que te autoriza a te colocar na presença de Deus o tempo inteiro na tua vida, não só no teu momento da oração. É o que te permite, é o que te autoriza a viver na presença dele. Então sai desse delay de merecimento. Não quer dizer, volta à questão da responsabilidade, uma fé responsável, não quer dizer que tu não tenha que assumir as responsabilidades diante dos teus atos, das tuas escolhas, das tuas atitudes. Não quer dizer que tu não tenha que fazer aquilo que é certo. Tu vai ter esse esforço. O que eu estou dizendo é que esse esforço ele nunca vai ser suficiente para que tu te coloque diante da presença de Deus. E por isso que entra Jesus, que nos justifica. O amor dele te justifica para que tu possa te colocar diante da presença de Deus, em oração e ser ouvida. Para de te limitar numa fé que o mundo diz que é assim. Que o mundo diz que tu não merece. Que o mundo diz que tu tem que ser pura. Vamos ter uma fé realista. E uma fé sem o delay. O que é o delay, né? Eu vejo que muitos pastores, pregadores, falam muito sobre Antigo Testamento, Antigo Testamento, Antigo Testamento. No sentido até de te colocar medo. Tá, mas e o que aconteceu? E a morte de Jesus na cruz? E se houver um arrependimento, um olhar responsável sobre quem eu sou, eu sei que hoje eu errei, eu sei que hoje eu julguei, eu sei que hoje eu tive maus pensamentos, eu sei que hoje eu fiz o que não deveria ter feito, mas eu me responsabilizo e me comprometo a ser melhor amanhã. Não para estar na presença, porque o amor de Deus já te permite estar na presença. Eu já posso acessar sem ter um grau de santidade, sem ter justamente tudo aconteceu da forma com que aconteceu por eu ser pecadora. Por eu nunca vou conseguir alcançar a perfeição. Mas todos os dias eu posso melhorar. Só que isso não pode me sabotar de forma a me tirar da presença.
de achar que eu não sou digna para viver esse milagre tão sobrenatural. E aí tu vive uma vida de fé que nunca acessa milagre nenhum, que promessa nenhuma se cumpre, que fica vivendo um marasmo, que fica vivendo uma fé do mundo. O que é a fé do mundo? A fé que a fé do mundo é a fé quando aperta, né? Quando aperta, nossa, quando sai do controle, quando não é mais possível através do teu braço, quando a doença chega, quando as coisas acontecem, daí é uma fé quando aperta. Vocês querem ter uma fé quando aperta? Ou vocês querem ter uma fé realmente ativa, de comunhão, de intimidade, de relacionamento? Anotem esta palavra. Eu preciso buscar ter relacionamento com Deus. Se eu não me relacionar com Ele, eu não vou ter intimidade. Se eu não tiver intimidade, eu vou achar que todas as promessas que estão ali na Bíblia são para os outros, não para mim. Eu vou ter uma fé de conformismo. Que horror! Saber que tu tem um pai, que é um Deus criador, e tu ter uma fé de conformismo e chamar isso de humildade. É que eu sou muito humilde. Humildade não tem nada a ver com conformismo. Eu posso ter tudo e ser uma pessoa humilde. Humildade não é escassez. Tu pode ser humilde e ter prosperidade. Nós temos, né, essa linguagem que parece que para seguirmos a Jesus, para estarmos, nos colocar como cristãs, a gente tem que viver uma vida de escassez, porque a gente confunde escassez com humildade. Aí eu não vou pedir isso. Não, eu vou ser humilde. Humildade tem muito mais a ver com ego, com soberba, e não tem nada a ver, na verdade, com prosperidade. Com escassez, parece que eu tenho que ter pouco para ser humilde. Vira esta chave. Abra essa boca, profetiza o teu milagre, torna a tua fé ativa. Sonha o mais alto que tu conseguir sonhar. Declara o mais alto que tu conseguir declarar. Toma posse daquilo que já é teu. Sai dessa vida de migalha, sai dessa vida de escassez. E nós não estamos falando só do financeiro, nós estamos falando do emocional. Sai desse relacionamento de migalha que te humilha, que te diz que tu não merece, que tu não dá conta, que tu tá sempre errada. Sai desse lugar. Sonha com um relacionamento saudável, sonha com alguém que te respeita, sonha com alguém que soma contigo. Milagres não acontecem para quem não sonha. Porque o sonho é uma visão. Eu não estou falando ter que sonhar, dormir e sonhar. Eu estou falando criar. O sonho que cria a realidade, que chega lá na frente, que cria uma realidade. O sonho, a fé visionária que cria realidades, é a fé que vai sustentar o teu milagre. Esse sonho desse lugar impossível é o que vai sustentar o teu milagre. Tenha convicção, tenha posicionamento, abra essa boca e declara, nem que seja no teu quarto. Tenha fé, tenha convicção e não deixe ninguém tirar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Se tirarem os teus sonhos, te tiram tudo. Se tirarem os sonhos que Deus colocou no teu coração, a tua fé vai ser uma questão de tempo, o teu posicionamento vai ser uma questão de tempo, a dúvida que vai aparecer vai ser uma questão de tempo. Olhar para o mundo, para os atalhos do mundo, te distrair vai ser uma questão de tempo. Aconteça o que acontecer. Guarda o teu sonho. O teu sonho, ele precisa ser intocável. Porque é o teu sonho que vai dar propósito para a tua fé.
teu sonho, que vai dar propósito para a tua fé. Não interessa as circunstâncias, não interessa quem abre a boca para te fazer duvidar. Não interessa. Abre a tua boca, profetiza, te posiciona, que eu tenho certeza absoluta no meu coração que vai ser só uma questão de tempo. O que seria o tempo? Quando nós falamos em tempo, nós podemos traduzir o tempo de Deus como a minha capacidade de receber, a minha maturidade. Amadurece na tua fé, corre atrás, lê a Bíblia, faz oração, esteja aqui nos nossos devocionais, busca, tenha sede de Deus, tenha fome de Deus. Isso vai te trazer maturidade. E a maturidade acelera o milagre. A maturidade faz tu entender que não é uma questão de ser merecedora, mas é uma questão de ter sido justificada. A maturidade te tira o delay das dúvidas. A maturidade faz tu enxergar o amor. O amor que tu é inundada, o amor que tu foi consagrada. Nós não entendemos nada sobre o amor, nada. A gente acha que entende. A gente acha que ama. A gente acha. Talvez porque lá no fundo, lá no fundinho, a gente nunca sentiu o amor de verdade. A gente nunca sentiu o amor dos nossos pais de verdade. Quantas de nós aqui nunca, mesmo sabendo, tu sabe que teu pai e tua mãe te amam, mas tu precisava ouvir. Tu precisava ouvir. Tu sabe que teu pai e tua mãe te ama, mas tu precisava de um abraço. Aquele abraço fez falta. Aquela prova que tu não foi bem, tu te esforçou, mas tu não foi bem. Que deu aquele olhar de reprovação e não de acolhimento, fez falta. E nós fomos o quê? Distorcendo o quê? A nossa visão do próprio amor. A gente acha que precisa merecer o amor, ter méritos, né? O que é merecer? Na verdade, eu não sei se é essa a analogia, tá? Mas, ou melhor, essa é a analogia, não sei se é referente à palavra, mas merecer, né? Ter mérito. Ter mérito. Eu preciso ter mérito. Então, eu preciso fazer por. A gente cresceu aprendendo, principalmente as mulheres que estão aqui, têm esse perfil, cresceu aprendendo que precisava merecer, ter um mérito, precisava buscar o reconhecimento, e daí a gente se esforça demais, a gente trabalha demais, a gente entrega demais, a gente sofre burnout, a gente sai do eixo, a gente sofre um estresse tamanho, muitas acabam tendo crises de depressão, de ansiedade, de insônia, porque a gente aprendeu lá na nossa infância que precisava merecer. Merecer para ser reconhecida. Quantas aqui entendem o reconhecimento como uma forma de amor? Como parece que se eu fizer algo muito especial, o outro vai dar em troca um reconhecimento. E é desta forma que eu me sinto amada. Então a gente se posiciona diante de Deus com uma postura que eu preciso entregar para Ele alguma coisa além. A gente está sempre procurando entregar além, né? Ser uma mãe melhor além do que a tua foi, ser uma profissional melhor, ir além, entregar além, fazer além. Daí a gente chega diante de Deus achando, não, só minha fé, o meu amor não é o suficiente, eu tenho que ir além. E enquanto eu não for além, é como se eu não tivesse a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus, se eu não fui além daquilo que Ele me pede. O que Ele me pede? Fé, amor, rendição. Não, isso é pouco, eu tenho que dar mais, para poder pedir. A gente acha que vai pedir algo em troca. Olha só, gente.
A gente acha que é um... Por quê? Porque tu cresceu achando que tu precisava dar alguma coisa em troca. A gente cresceu achando que precisava dar alguma coisa em troca. A gente cresceu convicta de que precisava ser uma boa menina, que precisava dar orgulho para os nossos pais. E aí a gente tem essa mentalidade. A gente acha que tem que chegar diante de Deus, dar orgulho para Deus. Dar orgulho para Deus. A gente espera estar pronta para estar diante de Deus e profetizar o nosso milagre. Nós nunca vamos estar prontas para chegar diante de Deus e profetizar o nosso milagre, mas é na presença dele que ele nos molda. Eu não vou fazer para depois estar. Eu vou estar na presença para que ele me torne uma pessoa melhor. Sozinha eu sou falha, sozinha eu canso, sozinha eu desisto. E é sobre isso. Espero que essas palavras aí tenham feito sentido para vocês, no coração de vocês. Vou deixar gravada, revejam, reassistam, porque não é só mais uma live, a palavra de hoje, ela vai te abrir os olhos de quem tu é, ela vai te abrir os olhos a respeito daquilo que tu chama de fé, ela vai te abrir os olhos a respeito das tuas distrações e principalmente ela vai te abrir os olhos daquilo que tu está abrindo mão. Gente, vocês estão abrindo mão. Vocês estão abrindo mão sem se posicionar. Vocês estão abrindo mão daquilo que Deus tem para a vida para vocês. Não faz sentido ter uma vida de fé se tu não vive uma vida de milagre. Se tu não vive uma vida de milagre, alguma coisa está errada. Se tu não vive uma vida sobrenatural, alguma coisa está errada. Reveja o teu posicionamento, abre essa boca, profetiza, te posiciona e eu tenho certeza que o Senhor já abençoou. Ele só espera uma atitude de vocês, essa fé ativa que nós falamos hoje. Momentos enriquecedores para as nossas vidas, só verdades, muita gratidão. Meninas, compartilhem essa live. Não deixem que isto acabe aqui. Não seja que isso seja só uma reflexão do dia 29 de janeiro, às 8 da manhã. Vamos tornar essas palavras semente no coração de outras mulheres, tá bom? Beijo e vamos atender aí, daqui 3 minutinhos eu entro no atendimento. Foi uma alegria compartilhar com vocês e até terça-feira que vem, às 8 da manhã, no nosso devocional Chá na Tenda. Beijo, meninas!